Uma vez me disseram que o artista tem um brilho diferente nos olhos. Eu decidi partir em busca desses olhares e aqui acabei encontrando diversos desses. Palmas nasceu sob a égide da arte. Não tem como se negar isso. Não tem uma pedra fundamental, não tem um evento, não tem um prédio importante que tenha sido construído aqui em Palmas que não tenha sido inaugurado ou lançado com a presença de um artista. Naquela época, Palmas era só era os operários, né? Os trabalhadores mesmo ali, construção civil. A gente começou, né, a escavar, comer a poeira mesmo, de vir com poeira, limpar, sacudir a poeira ali no Palácio Araguaia. Larguei tudo em Mato Grosso do Sul e vim. Cheguei em Miracema, em Tocantins, meia-noite, e recebi o recado que eu iria para a capital. Eu falei, opa, já cheguei por cima, já cheguei indo para a capital, não vou ficar em nada de provisório. Só que ninguém me falou o que era Palmas. Eu achei que Palmas era como assim, tipo Porto Nacional, tipo Miracema, que eles iam pegar ali e construir ali em cima uma capital. Na nossa época não existia internet, não tinha essa gama de informações assim. No dia seguinte, 5 horas da manhã, eu estava de taier, xadrez, né, todo xadrezinho, cor-de-rosa, evidentemente, eu era bailarina clássica, um coque muito bem feito, com muito gel, maquiada, meia de seda, sapato bicolor, bico fino, Claudine, que era chiquérrimo na época, pastinha secretária executiva. Né, falei, vou lá ganhar meu dinheirão. E tá, entrei na Toyota, um motorista, um senhorzinho muito simples, muito humilde, o que ele falava eu não entendia, o que eu falava também ele também não entendia, porque era uma barulheira danada, entramos naquela estrada com não sei quantas mil pinguelas, e aquilo foi me assustando, e tinha índio, que tinha os índios xerentes andando lá pela beira da estrada, eu falei, meu Deus, para onde que eu tô indo? Aí quando chegou, tinha uma nuvem enorme, vermelha de poeira assim, e tinha aquele monturro enorme de terra. Ele parou a Toyota e falou, chegamos, pode descer. Eu olhei para um lado, eu olhei para o outro, não tinha nada. Aí ele falou, senhora, sobe o monturro, pula uma vala, sobe o monturro de novo, a senhora vai ver lá a Secretaria de Planejamento e de Economia. Quando eu coloquei o pé no tal do monturro, afundou até o meu joelho. Aí eu fui, flof, 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 flof. E tinha uma vala realmente com trabalhadores. E quando eles viram que era uma mulher, eles começaram a gritar, pula! Pula! E eu desesperada pulei. Rasgou a saia dos dois lados e meu forro pink pulou para fora. Flof, 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 flof. Cheguei, era uma casinha de madeirite, também sem nada em volta. Absolutamente nada. Eu entrei, me apresentei. O Dr. Renato Campelo me recebeu, me encaminhou para o Dr. Daniel Gonçalves, mas eu já fui assim, eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora. O nosso palco aqui em Palmas era ali o Comunicatins. Não sei se vocês conhecem, acho que ninguém de vocês conheceu, nem conhece Comunicatins. Então, em Palmas construiu, quando começou Palmas, todos os prédios públicos eram construídos de madeirite, né? Madeirinha, todos pedacinhos de madeirinha e tal. Tijolo e madeirinha. Comunicatins era a empresa de comunicação, que tinha todos, né, repórteres, os programas. A Lúcia Quilômetro tinha programa de televisão. Diomar Naves teve programa de TV. Então, várias pessoas com programa de TV. E aí tinha um auditório. E era esse espaço que a gente vinha fazer apresentações de teatro. Um palco de cimento, né? Não tinha nem cerâmica, era cimento. E os banquinhos de madeira também. Além de fazer algumas loucuras nos ônibus, eu e a Marcélia fazia alguns trabalhos dentro dos ônibus, com conscientização de usar camisinha, porque eram muitos operários, aquela loucura, né? Era difícil, não tinha teatro, não tinha condições, nós estávamos longe, eu falava que o Tocantins era quarto mundo, a gente não tinha acesso a nada. A gente não tinha nem televisão. As dificuldades eram tão gigantescas, mas a força do povo e do sonho, né? Do sonho de construir, de fazer diferente em plena pós-ditadura, porque nós ainda estávamos na pós-ditadura, né? Saindo da década de 80 e tentando se equilibrar, ver para que rumo que a gente ia politicamente no Brasil.
Os jovens ainda eram muito atuantes, né? Nós não tínhamos uma série de brinquedinhos para nos distrair, então nós tínhamos que enfrentar a nossa realidade e fazer parte da política, sim. Era a gente jovem cantando Geraldo Vandré e poesias mesmo, né, vamos revolucionar, eu quero ser rico, rico para não ter que pagar imposto de renda. Nós éramos jovens muito sonhadores, né, utópicos, lunáticos às vezes, rebeldes, porque o país estava vivendo ali os seus primeiros respiros democráticos, né? Então a gente estava aquilo tudo nos movia, né? E Palmas era isso, Palmas era o novo, Palmas era a nova possibilidade. E com essa questão de valorizar essa arte, de valorizar os artistas, de valorizar a linguagem local, isso nos empoderava. Nós não fomos a primeira companhia de teatro a se apresentar em Palmas. Ah, meu Deus, acho que era Teatro dos Trabalhadores de Palmas. Se não me falha a memória, foi um grupo que foi fundado aqui. É um grupo com vida muito curta, mas foi fundado pelo Ricardo Ottoni, que na faculdade eu fui aprender o seu nome como Ronaldo Japiaçu, que é um estudioso do ensino do teatro no Brasil, um teórico muito respeitado no Brasil inteiro. Ele veio para cá, trabalhou na Secretaria da Educação, veio ajudar a construir a grade curricular do Estado, foi para a Cultura e fundou um grupo de teatro aqui que eles fizeram apresentações para trabalhadores. Depois o grupo se desfez, mas foi assim o primeiro grupo. A gente veio ali, junto, ao mesmo tempo. Como a gente ficou, a história passou a ser contada por nós. De Chama Viva a gente já, né, foram grandes desafios, grandes aventuras. A gente não tinha medo, né, já tivemos tombo, queda, carro caindo em ponte, indo para espetáculos, né, no interior. Em Dianópolis, inclusive, teve isso. Vindo para Palmas, a gente já enfrentou muitos atoleiros, né, que tinha de Palmas, de Porto para Palmas, sem asfalto, né, em 89. O Chama Viva veio na implantação da Pedra Fundamental de Palmas. A gente veio como os atores, na época, nós viemos na caminhonete do meu pai. Era uma caminhonete vermelha. Aí nós viemos, todo mundo, o grupo Chama Viva, eu, Cícero, Marcélia, né, principalmente. E a gente pegava carona, realmente, né? Tinha vezes que a gente vinha não tínhamos carro, né? E aí vinha de carona com amigos. E poeira, 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 poeira. E chegava, aí ia para o palácio. A gente tirava a poeira dentro do palácio. Porque era um lugar que tinha ar-condicionado, né? A gente ia, se limpava, tirava a poeira, tudo. Aí a gente ia cuidar, né, nas reuniões ou onde a gente precisava ir. O primeiro espetáculo foi esse, foi o Canto Livre da Terra, que foi na Comunicatins. O primeiro mesmo, assim, espetáculo, né? Na época eu não tinha muita dimensão de que eu estava fazendo uma história, sabe? Eu não tinha muita dimensão disso. Poxa, a gente está desbravando isso, assim. Eu acho que eu fazia e achava que, não, é isso mesmo, tá certo, é isso. Era uma sensação, assim, sabe, poxa, nós podemos, nós somos corajosos, a gente faz, a gente vai e a gente faz. Eu, o Cícero, a Marcélia, a Rosinha, Lúcia Quilombo, na época, né? Então a gente entrava e fazia mesmo assim. Era muito, muito bom, não cansava, né? Apesar de trabalhar assim, dia e noite. A gente trabalhava durante o dia, estudava à noite, ia ensaiar depois das 11 horas da noite. Era esse o nosso ritmo, né? É um grupo que começou em Porto Nacional em 85. Nesse mesmo ano foi o ano da minha estreia na escola com um grupo que se chamava Grupo de Teatro Sol Nascente. E o pessoal do Chama Viva tinha estreado, eles tinham feito a primeira produção, que foi A Paixão de Cristo, que era uma encenação de rua que ficou tradição, se tornou tradição em Porto Nacional por muitos anos, por mais de 20 anos. Eles montaram a Via Sacra, foi um sucesso, foi um acontecimento na cidade. Decidiram em seguida montar um outro espetáculo que se chamava Pra Te Ouvir, baseado em obras, em poemas do Dom Pedro Casaldaglia e do Pedro Tierra, que é um poeta portuense. O grupo Chama Viva tem um fato interessante, porque
ele surgiu a partir de grupos de jovens ligados à Igreja Católica. E aí, quando a gente lança o Grupo Sol Nascente no Colégio Estadual Florencio Aires, eles foram em peso nos assistir. Está nascendo um grupo novo de teatro. E já existia em Porto Nacional o grupo de teatro Renascimento, que tinha uma história no teatro. Então, o surgimento desses dois grupos em 1985, Sol Nascente e Chama Viva, foi um acontecimento novo na cidade. E aí todo mundo foi ver o Sol Nascente. E aí o pessoal do Chama Viva me conheceu. Eles tinham 2 meses de fundação do grupo. E eu não sei por que razão, eles me convidaram para ir para o grupo Chama Viva. E eu fui. Aí nunca mais saí. Enfim, aí começa uma longa história com esse grupo Chama Viva que durou 30 anos. Os fundadores do grupo Chama Viva eram 29 pessoas, que eram ligados a um grupo de jovem, que não me lembro mais o nome do grupo jovem. Mas assim, tinha a Maria Aparecida, tinha o Rafael Nogueira, tinha a Bia Nogueira, tinha o Oide Carvalho, o José Iramar foi assim, que era um diretor de teatro que ele fazia teatro em Imperatriz, que era uma cidade maior já naquela época, aqui no sul do Maranhão. Ele se transferiu para Porto Nacional no início dos anos 80 e foi trabalhar na Consaúde. Ele foi exatamente cuidar desses programas na área de cultura, né? A Consaúde é uma instituição que trabalha com educação, cultura e saúde. E ele chegou na cidade um pouco movido por um desejo de resgatar também a história teatral que Porto acumulava e que foi assim esfacelado, segundo o relato das pessoas, exatamente pela ditadura militar. O Grupo Chama Viva nasceu, né, da Via Sacra, em Porto Nacional, com o Cícero participava, e aí junto à Consaúde, que é uma ONG internacional, a doutora Heloísa e o doutor Eduardo são à frente desse projeto lindo, maravilhoso, que salva muita gente. E aí a Consaúde também apoiava o Chama Viva, e na época eles cederam o espaço para a gente, e nós ficamos nesse espaço Chama Viva. E o espaço Chama Viva eu fiz a minha primeira oficina de teatro. E aí aí o Cícero me convidou para ficar no grupo, fiquei no grupo Chama Viva, né? E aí eu fui entrando nesse mundo e aí com a Magna na época, Magna adolescente, Marcélia Belém. Eu comecei já participando de uma oficina que preparava um pessoal e aí haveria um processo seletivo para... O grupo ia montar uma peça e iam selecionar pessoas para participar do elenco. E eu entrei já enfrentando algumas barreiras porque eles não pegavam menores de idade, eu era menor. Mas eu tinha um irmão lá e esse irmão foi o primeiro a resistir para que eu não entrasse. E ele sentiu assim que ia ter uma responsabilidade com isso. E meu pai também fez umas promessas assim umas exigências meio duras para ele quando soube, né? Ele já tinha enfrentado meu pai para sair de casa e para lidar com a arte, né? Meu pai era caminhoneiro, um homem simples, caminhoneiro. Minha mãe uma simples dona de casa, cuidava da família, nós uma família de 12 irmãos. E então era uma época assim bem difícil, porque eles queriam viajar, buscar conhecimento, enfim, então eles pegavam carona para viajar, para ir fazer cursos fora, para fazer espetáculo fora, enfim, então tinha toda uma questões que os pais temiam muito, né? E aí eram todos maiores de idade, e por isso eles não aceitavam menor naquela época, eles não queriam trabalhar com menor. Mas aí eu tive uma madrinha, uma fada madrinha, que me inscreveu na oficina. Eu fiz um argumento lá, nem lembro mais como, mas eu convenci ela através do argumento que eu precisava fazer aquela oficina. Não me importava muito a questão do processo seletivo, mas eu queria fazer teatro, né? Inclusive a minha fada madrinha, a Gilda, que é uma pessoa assim maravilhosa, que apoiava muito, era uma produtora, e ela que me acolheu assim, se responsabilizou mesmo.
Ela lembro que ela falou para o Cícero quando o diretor teve 2 diretores, né? Teve o diretor que veio ministrar a oficina e depois veio um diretor de Brasília da Faculdade do Sina, que é Humberto Pedrancini, que na época ia dirigir o trabalho com eles. Então, ela assumiu a responsabilidade, né? O projeto Timbá de Teatro. Então, assim, nós chegamos nesse momento, estava vindo muitas pessoas de Brasília, de Goiânia, de Anápolis, de Imperatriz, que estavam vindo para esse projeto que tomou uma dimensão assim regional muito forte, com a participação de gente de vários lugares do país. Então, assim, nós de cara tivemos acesso a oficinas, a seminários de teatro, a pensar como é que você faz teatro, a compreender um pouco quem são as figuras que fazem o teatro no Brasil. Então, falar numa faculdade de teatro no Brasil naquela época era assim, coisa rara, né? Eram poucas. E aqui em Brasília, então, Humberto veio ministrar uma oficina, foi convidado para dirigir uma peça em Gurupi, a gente também queria ser dirigido pelo Humberto. E ele deu uma oficina, se apaixonou pela gente e dirigiu a gente de graça. Em 1995, a gente estreou A Mendiga ou Cão Morto e comecei a trabalhar um projeto, porque o Teatro Fernanda Montenegro estava sendo construído, né? Porque era uma luta nossa também, a gente queria um teatro, era um sonho dos fazedores de cultura, não só do teatro, mas dos fazedores de cultura que tivesse um teatro construído em Palmas. Porque não tinha teatro no Tocantins, né? A casa de espetáculo era um sonho, né? E a gente conseguiu o feito, né, da gestão pública se sensibilizar logo no início da construção da cidade, entendendo que o teatro era um equipamento necessário para a consolidação da cidade. E aí, em 1994, lança-se a pedra fundamental de construção do espaço cultural que abrigaria o Teatro Fernanda Montenegro. Um dos primeiros prédios a serem construídos em Palmas foi o Teatro Fernanda Montenegro e foi o espaço cultural. Né? A necessidade era sempre premente de serem hospitais, escolas, órgãos públicos, enfim, mas foi-nos dada essa liberdade, esse início bacana, né, de nos primeiros anos de Palmas, ser construída uma obra tão gigantesca quanto é o espaço cultural, quanto é o Teatro Fernanda Montenegro. E, evidentemente, num ato de felicidade, de alegria e um ato político também, né? Os artistas foram convidados a fazer o lançamento dessa pedra fundamental, onde nós escrevemos uma carta para o futuro, né? Tudo que nós esperávamos viver dentro daquele teatro, daquele espaço cultural, nós colocamos numa cápsula de vidro em forma de pirâmide e enterramos bem no meio do palco do Teatro Fernanda Montenegro. E logo, logo a cidade, no seu crescimento, ali no momento, eu acho que certo, criou-se o espaço cultural, né? E aí veio o teatro, os primeiros equipamentos, né? O Sesc chegou aqui e a gente já bateu na porta do Sesc, chegando junto ali. Olha, nós estamos aqui, a gente faz oficinas assim, assado, estamos nos projetos sociais, estamos na sociedade fazendo, promovendo e também preocupado com a formação. E aí implantamos as primeiras oficinas de teatro no Sesc. Esses momentos foram assim muito ricos, de muita luta, né, onde a gente tinha que atuar, estar em cena e estar lá fora correndo atrás, sendo o produtor, o empreendedor, o diretor às vezes, o cenógrafo, o figurinista, né, a gente não tinha esse tipo de especialidades aqui. Então, se a gente quisesse fazer um espetáculo esteticamente à altura do que a gente pensava, idealizava, a gente tinha que trazer de fora. E que não tinha diretores, porque nós tínhamos trabalhado anteriormente só com diretores que não eram do grupo. O José Iramá, que dirigiu os 3 primeiros espetáculos, depois veio o Urias de Oliveira,
que é um diretor importante que também morou aqui na região e que tem uma carreira muito consolidada em São Luís, no Maranhão. Ele mora em São Luís. E o Humberto Pedrancini, de Brasília, que trabalhou na terceira montagem do Chama Viva, que foi o PFSB, a Solução Brasileira, que ficou 2 anos e meio em cartaz. E aí veio a crise. Quem vai dirigir o Chama Viva? O projeto Timbá tinha acabado e a montagem do Capitão do Mato não deu certo. A gente não conseguiu o dinheiro que a gente queria. E aí eu parti para uma montagem mais autoral e que resultou na primeira direção do Chama Viva, na primeira direção minha, que foi o Canto Livre da Terra, que foi baseado em poemas da Marinalva Barros e do Juscelino Polonial. Marinalva Barros, uma poetisa daqui muito importante, né? E a gente montou esse espetáculo que tinha um caráter local, de falar de coisas do Brasil, de coisas da nossa região, com músicas populares, e enfrentando essa primeira crise que o Chama Viva. Sempre teve a questão dos sensuais, né? Os diretores botavam ali para mim e tal, esse papel, e aí eu tava lá e eu me jogava, né? Então assim, eu nunca fui, bom, é para fazer, então vamos fazer, tem que fazer, vou fazer. Só que meu pai nunca viu, não sei. A minha mãe nunca assistiu essa peça. Aliás, eu acho que minha mãe assistiu. Só que nesse dia eu não tirei a roupa. Só que nesse dia eu não troquei o figurino total, né, no palco. A Cleuda tinha na Escola SESI tinha um banner que tinha uma foto da Cleuda interpretando uma poesia, assim. E eu olhava aquela foto e falava, cara, eu quero ser igual ela. E o Chama Viva, pra mim, meu Deus, era o meu objetivo, era o meu sonho de consumo, era entrar pro Chama Viva, porque era o único grupo, na época, que eu tinha conhecimento, que tinha condições de fazer produções profissionais. Operar profissionalmente, de seguir torneio e tudo, realmente foi com a Chama Viva. Que aí nós já seguimos torneio, que foi aí que eu passei a operar a luz da forma profissional, mas não criando ainda. E eu fiz assistência de iluminação de 2 grandes iluminadores que vieram aqui, né, que eles fizeram iluminação, inclusive foi para Chama Viva também, né, que é o Aurélio de Simone e o Binho Schaefer. O Aurélio é da forma tradicional, mas é um cara super, assim, ele trabalha ensinando, né, e tem uma visão muito sensível. E o Binho também, só que cada um com a sua particularidade, né? Cada um tem sua particularidade, seu modo de ver. Aí vai aquilo assimilando, pegando um pouquinho de um pouquinho de outro e assistindo, porque como eu disse, vinha muitas produções nacionais, né? E o primeiro ato mesmo, antigamente a luz dele era tudo feito pelo Jorginho de Carvalho, que se vocês forem olhar aí é o mestre dos mestres da luz no Brasil há 40, 50 anos, né? E a gente nessa labuta, né, e tal, para apresentar, para ficar aqui a semana apresentando de quinta a domingo para os pioneiros e tal. Eu conheci o Nilson Rodrigues, e o Nilcinho, ele estava na Secretaria da Educação na época, e eles, juntamente com um amigo, né, que era diretor e produtor e sempre vinha aqui também ministrar curso, que era o Marcelo Souza, né, um diretor muito querido que dirigiu algumas peças nossas. Enfim, eles idealizaram um projeto que levou uma caravana para o Rio de Janeiro. Essa caravana foi de ônibus, aí juntou alguns grupos de Araguaína, Porto Nacional, Grupi, de algumas cidades do estado, e a gente foi para o Rio de Janeiro para um mergulho teatral. E lá foi que a gente teve encontro, foram assim, mais de 20 dias, assistindo ensaios com grupos, com elencos de atores, se encontrando com diretores de teatro, com o Augusto Boal, com a Mira Haddad, pessoas assim, né, Luiz de Lima. Domingos de Oliveira, Bia Lessa, a Mira Haddad. Quer dizer, você ir para o Rio de Janeiro e ficar artistas de todo o Tocantins, né, artistas de teatro, tendo contato, vivenciando
essas experiências foi algo muito forte na consolidação da nossa formação como pessoas de teatro, como pessoas que faz teatro, que pensa teatro. A gente fez assim um seminário interno do grupo para discutir que teatro que a gente queria fazer, que lugar que a gente queria chegar. E a gente concluiu que precisava dar um salto de profissionalização, porque o teatro ia acontecer, o espaço físico, e a gente precisava responder à altura, né? E aí a gente decidiu a fazer um projeto, a colocar na Lei Rouanet, a correr atrás de recurso. E a gente havia conhecido uma produtora no Rio de Janeiro, a Ana Cunha, que ela assim levava para o Rio de Janeiro gente desconhecida, né? Trabalhou muito tempo com projetos em parceria com o Marcelo Souza, que era também um diretor de teatro e na época funcionário da Funarte, que conheceu a gente. E, enfim, terminou que a gente construiu uma parceria com a Ana Cunha e eu passei aí para o Rio de Janeiro para fazer o projeto. Então eu passei um ano desenvolvendo o projeto. Essas foram várias viagens ao Rio de Janeiro, foram várias viagens para conhecer espaços no Rio de Janeiro, até a gente definir uma produção, um projeto que envolvia gente de lá e gente daqui, com Chama Viva, que era para produzir esse primeiro espetáculo que ocuparia o Teatro Fernanda Montenegro. E a gente fez esse projeto, um projeto ousado. Eu considero esse espetáculo, se chamou Desejado, baseado num poema do Pedro Tierra que se chama O Labirinto de Pedracanga. Eu digo que esse espetáculo, para nós, aqui no Tocantins, ele foi um pouco assim como foi Vestido de Noiva nos anos 40 para o teatro brasileiro. Era de uma ousadia, de uma poesia, de um nível de produção que você não via aqui. Movimentou toda uma equipe de profissionais muito conceituados do Rio de Janeiro para fazer esse espetáculo conosco. E quando nós estreamos aqui, depois de 1 mês e meio em cartaz no Rio, nós trouxemos para Palmas. E foi a primeira vez que uma companhia de teatro fez uma temporada de 2 meses no Teatro Fernanda Montenegro, que ainda tinha vindo poucos espetáculos também para o Teatro Fernanda Montenegro. Nós ficamos em cartaz 2 meses, de sexta a domingo. Com o Desejado, nós fizemos greve de fome. Aí eu me arrepio aqui agora. Nós estávamos com a passagem de compra para ir para o Rio de Janeiro. Aí a gente ia viajar amanhã. Hoje não foi cancelada. Na época o governo Siqueira Campos cancelou. Aí o que fizemos? Eu, Cícero e Marcélia fomos para a porta do Palácio Araguaia para ficar em greve de fome para conseguir a passagem para ir para o Rio de Janeiro. Chegamos no Rio de Janeiro, a gente teve meia capa de jornal O Globo. Foram raras as pessoas que passaram ou que fizeram teatro aqui entre 1995 e 2005. Acho que são raríssimas as pessoas que de alguma forma não trabalharam conosco. Aqui mesmo no Fernanda Montenegro eu tive a oportunidade de ver grandes grupos somando e trazendo a arte, né, para o público palmense. Um deles foi o grupo Chama Viva. Eu adorei Bodas de Sangue. Para mim, Bodas de Sangue trouxe a densidade, é um teatro profundo mesmo, sabe? De sentimento, de emoção. E na época eles trouxeram 2 atrizes, a Suzana Pires e a Suzana Saldanha. Antônio Guedes era o nome do diretor carioca. O Chama Viva, ele sempre estabeleceu essa ponte, né, do teatro. Ele sempre proporcionou essa ponte, esse intercâmbio, né? E esse espetáculo, o Bodas de Sangue, foi dirigido pelo Antônio Guedes. Junto, a gente tinha em cena Cícero Belém, Valéria Elias, Juliano, e a gente não sentia a diferença, sabe? É um elenco que não deixava, o nosso elenco palmense não deixava a peteca cair para a experiência do elenco carioca, né? O Cícero Belém, né? Ele me viu apresentando e me fez o convite, mas ele viu apresentando dentro da quadrilha junina, né? Fez o convite para eu participar para ele, né? Mas aí teve um reviravolta na minha vida, né? Que não foi fácil, né? Foi traumático, né? A gente veio trabalhar com o Marcelo Souza, né? Eu notei que as pessoas, daquele tempo, elas sabiam ler, né?
E eu não sabia ler, né? O Marcelo colocou a gente para fazer leitura lá e todo mundo lia, assim, e eu ficava assim com ódio porque eu não conseguia ler igual os outros, assim, o Juliano, assim, a Marcélia, Belém, Cícero, né? E na hora de eu ler, eu gaguejava, eu não conseguia, sabe, ler tão bem quanto a eles, né? E para mim foi um baque, assim, muito grande, assim, nesse período, assim, sabe? Mas passei um período, assim, que eu achava que não ia superar. Eu falei, nossa, o que eu estou fazendo? Eu não sou ator, não consigo ler, né? Ler um texto adequadamente e tal, né? Mas eu fui me superando, né? Junto com os colegas, foram me ajudando, né? E tal, até que atualmente, assim, eu, dentro do teatro, dentro do cinema, para mim, a parte mais importante hoje, né? Porque eu passei por um processo muito difícil até para mim aprender, né? Então, quando eu vejo alguém ler um teatro, atuando e tal, eu vejo assim, será que realmente aquela pessoa tem esse hábito de falar as palavras de acordo com o que a palavra merece, né? Será que ela tem um entendimento, né, daquela palavra, do que ele está falando, palavra por palavra, sentido por sentido, objeto por objeto, né? A palavra ela não pode ser maldita, ela tem que ser bendita, sabe? São essas palavras que naquele tempo que o Marcelo Souza passou que eu aprendi. Eu me lembro que eu estava no Recife, minha mãe me escreveu uma carta. E nessa carta ela mandou um panfleto, pedindo para eu vir para cá, que aqui ia ser muito bom para mim. Mandou um panfleto de alguma apresentação do grupo Chama Viva. Aí falou, aqui também tem teatro. Aí eu falei, bom, meu coração tá pedindo. Eu tenho uma imensa saudade da minha família. Deixa eu ver o que é que tem lá. Eu tive a sorte de pegar o que eu chamo de, assim, a era de ouro do teatro no Tocantins. Eu não digo porque eram melhores os espetáculos, não. Mas é porque tinha espetáculo pra caramba acontecendo. Eu dormi, acordei no outro dia e eu fui bater no José Gomes Sobrinho, que era o presidente do Conselho Estadual de Cultura. 17 anos, maravilhoso, uma saia longa, espalhada, aquele sotaque pernambucano tinindo. Esperei, sentei lá no conselho, fiquei esperando por ele para me atender. Eu entrei. Aí ele falou, pois não. Eu falei, eu sou atriz, cheguei ontem aqui no Tocantins, quero fazer teatro, como é que eu faço? Aí ele deu aquela risada com aquele suspensório dele, com aquela boina, deu aquela risada e falou, 2 horas da tarde eu passo na sua casa. E 2 horas da tarde eu estava lá no portão esperando, de tão afim que eu estava. E aí chega ele num Fiesta Vinho, de boina, de suspensório, e falou assim, ó, eu vou te levar para um lugar para você fazer um curso de teatro, de iniciação que tem aqui. Eu sei que você já é iniciado, você já faz, mas você precisa se engajar. Falei, então beleza, me leva para fazer esse curso. Era na Escola SESI de Música. A professora era Valéria Elias, de Araguaína, que é uma pessoa muito importante também na história do nosso teatro. E aí eu fiz esse curso com ela, que já estava dando outro curso do Espaço Cultural. E no final desse curso teria a montagem de um espetáculo. Era a minha chance de entrar no mercado, de aparecer, enfim. E aí, no final desse curso, viria o Marcelo Souza para dirigir esse espetáculo, que era assim, tipo, diretor. Quando uma atriz encontra o seu diretor na vida, e quando um diretor super experiente encontra a sua atriz na vida, da vida, sabe? É o diretor que me dirige e me deixa do jeito que eu quero. É a atriz que eu dirijo e faz o que eu quero. Existe uma magia muito grande nisso. O Marcelo não está mais aqui, em corpo, mas as influências dele, eu tenho uma ligação muito forte com a cultura popular, ele também tinha, estão em mim e passam quando eu dou aula para as pessoas. Marcelo Jósio Bezerra de Souza. Marcelo Souza. Meu pai, ele era meu melhor amigo. E
era uma pessoa marcante, assim. Ele podia ser definitivamente uma pessoa que pudesse gerar empatia automaticamente ou ao mesmo tempo ódio. Porque ele era uma pessoa inteligentíssima. Poucas pessoas eu conheci na vida com aquela carga de conhecimento de coisas gerais, assim, com aquela inteligência, com aquela rapidez de fala e de raciocínio. Ele tinha uma habilidade enorme para escrever, uma sensibilidade muito grande e uma conexão muito forte com os jovens, assim, em geral. Então, assim, ele não conseguia ficar aqui parado só criando. Por 25 anos ou 30, militou no desenvolvimento da política cultural de forma nacional. Então ele passou por diversos estados como oficineiro de teatro, como diretor de teatro, convidado para montagem de espetáculos e desenvolvimento, né? Ele ajudou no desenvolvimento, por exemplo, da Lei Rouanet, né? Da Lei Sarney, todos os encontros nacionais nesse período, nos últimos 30 anos, ele participou. Desde o período da Funarte, que ele viajou muito o Brasil, ele tem conectado com todo mundo, né? Então ele vem para cá muito cedo no Tocantins, mesmo antes de existir Tocantins. E depois, quando o Tocantins já criado e Chama Viva já, né, muito desenvolvido, né, com seus trabalhos, ele vem fazer os trabalhos com Cícero, né, com Cleuda, com Marcélia. Marcelo Souza, né, foi um dos grandes diretores nossos. Eu fiz curso de direção e fui dirigida também com espetáculos. Um dos grandes espetáculos que ele dirigiu, que eu participei, foi o Anel de Magalhão, que foi remontado, né? A gente ficou muitos anos em cartaz, viajamos pelo país com o espetáculo. E eu me divertia muito, né? Divertia muito com a Boracé, a personagem que eu fazia. No início, eu senti muita dificuldade de encontrar essa Boracéia que o Marcelo me pedia. Né? Ele me pedia e eu não conseguia. Tinha que ser muito forte e interesseira, né? Muito interesseira, mas ao mesmo tempo ele não queria uma pessoa rancorosa, não. Tinha que ser leve, mais forte. E aí era uma mistura daquela personagem que tinha que ser tudo isso. E sensual, né? Tinha que ser ainda muito sensual. E aí, poxa, tudo. Até que um dia, pá, caiu a ficha, aí ele, é isso que eu quero, Cleuda. Né? Então aí eu me diverti, foi bacana demais. Era muito, muito legal, muito bom fazer Boracéia. Um dia eu estava no teatro e, me lembro muito saindo lá, né? Que ela saía com as pernas na frente antes de tudo. E aí vinha lá só as pernas de Boracéia. Aí quando a minha sobrinha me viu, ela, tia Cleuda! Ela gritou no teatro, assim, que o Marcelo Souza deu aquela risada, sabe assim? Que o teatro Fernanda Montenegro, todo mundo sabia, né? Quando o Marcelo tá no teatro, a risada do Marcelo estava lá. Eu fazia montagem de cenografia, era um cenário complexo, que era um carrossel que girava e a gente estabeleceu uma equipe e nós montávamos essa estrutura. Eu fazia a produção, administração do espetáculo e operação da trilha sonora. Foi massa, foi legal. No espetáculo a gente viajou o Brasil, né? Fomos ao Rio de Janeiro, fomos a Brasília, fomos a Goiânia, fomos a Belém, enfim. Percorremos aí, foi muito sucesso, foi de grande sucesso o espetáculo, né? O personagem que mais me marcou foi o Major Aristóbulo. Só que é o seguinte, quando eu recebi esse personagem, né, que foram separar as cenas e tal, aí me deram esse personagem, né, do Major, eu olhei assim, cagada. Que é isso, meu Deus, como é que dá um personagem? E eu odiei profundamente, falei, rapaz, não pode fazer um personagem desse. Depois que eu fiz o Jogo do Amor e tal, não é possível, né? Mas você tá com raiva de mim, só pode, né? E ele me deu aquele personagem com uma fala só, rapaz, o que eu vou fazer, né? Eu entrava toda hora e falava só isso, o general Heraclides vai entrar, viva o general, tal. Aí beleza, aí eu fui, não, bacana, mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou sacanear. Toda vez que entrava com o Major, aí eu, sabe, escrachava, e general Heraclides vai entrar, viva o general, eu ficava brincando, né? Aí o Marcelo, pô, tá ótimo, tá muito bom, é isso que eu quero, tá, né? Tá falando, é sério? Eles, toda vez que tu for, tu vai mudando. Não, brinca não, é sério mesmo. Aí eu brincava. Aí toda vez que ele entrava, o Major
Heraclides vai entrar. Não sei, aí brincava com isso. Rapaz, quando deu quando as pessoas vinham assistir, não estavam mais chamando esse Anel de Magalhães, estavam dizendo assim, não, vamos lá ver a peça do Major. Porque assim, assim, e eu assim, recebi uma lição nesse tempo, assim, que não é a questão de quantas falas são, sabe? Quantas falas tem um texto, mas é a forma que você fala, né? É o jeito que você traduz aquele personagem. Isso foi muito impressionante o Nival em cena. Porque quando ele fazia essa marcação, o papel do Cícero era um papel de um general e o papel do Nival de um major que ficava ciceroneando ele ali e fazia somente a apresentação para o general entrar. Então, quando o Nival gritava da coxia, antes dele entrar, a plateia já vinha abaixo. Vinha abaixo, assim. Todo mundo chorava de rir. Era muito bom. Nival para mim foi uma das pessoas mais marcantes assim dessa montagem, definitivamente, Nival. Uma força cômica enorme. Que a história era do Anel de Magalhães. Existia um anel e um escapulário. Quem tivesse com o escapulário e com o anel, e esse anel e esse escapulário circulava por todo o elenco, por todos os personagens populares durante toda a peça, ficavam apaixonados. E aí, de tanto rodar esse anel e escapulário, no final, quando era para juntar a mocinha com o mocinho, o escapulário tinha dado um nó e não passava na cabeça do menino. E aí, veio todo o elenco e o teatro lotado, Fernanda Montenegro, para enfiar aquele negócio na cabeça, porque se não enfiasse, não tinha paixão, não tinha final da peça. A plateia praticamente subiu no palco para ajudar a gente. A plateia ria e levantava e aplaudia, e sentava e aplaudia, e levantava e aplaudia, e sentava e aplaudia. 10 atores no palco desesperados. E foi um momento de muita comunhão para mim. Eu nunca esqueço disso. Foi um momento de muita comunhão. O Anel de Magalhães foi um espetáculo que fez uma coisa que eu acho que nenhum fez. Ele ficou em cartaz de segunda a segunda no Teatro Fernanda Montenegro, lotando, todos os dias. E foi incrível, a gente tinha plateia para isso. Houve um processo de formação de plateia, sabe? A gente tinha patrocínio para fazer os espetáculos, então a gente cobrava preços populares. E as pessoas iam e voltavam para levar não sei quem. Nós éramos 2 pessoas polêmicas. Meus colegas atores achavam que eu me achava muito. Eu me achava mesmo. Por culpa do Marcelo. E da minha imaturidade. E achava ele uma pessoa muito difícil. Era um gênio. Acostumem-se. Então, assim, eu, Marco, se eu tiver que dizer um nome do Teatro do Tocantins, no teatro da minha vida, é Marcelo Souza. Memória, nosso grande mestre e amigo, que também foi uma pessoa muito importante na minha vida, né? Porque, assim, me ensinou muita coisa, né? E eu deixo até essa memória a ele. Ele tinha um grupo chamado Teatro Livre de Palmas, que eles tinham um espetáculo chamado A Vida Como Ela É no Cordel. E eu acabei ali me aproximando do grupo, né? E a gente acabou ali trabalhando junto, meio fazendo uma assistência de produção do grupo e tal. O Teatro Livre de Palmas é um grupo que tem uma história importante a partir de 2002. Essa primeira década dos anos 2000 é um grupo que faz parte do cenário, já para além do Chama Viva. Porque a gente tinha uma dificuldade muito grande de teatros, a gente só tinha um, e a gente criou um grupo de teatro de rua. Então a gente cabia em todo canto, então a gente se apresentava para lascar, tudo quanto era canto. Onde abria uma rodinha assim, cabia a gente e a gente... Um redondo, né, lá na Praça Maracaípe, aquele teatrinho ao ar livre, lá em Taquarussu, e a gente veio ver a estreia. E aí que eu conheci a Sabrina Fittipaldi, e todos esses atores que eram na época tinham
de 15 para 18 anos. Eu tinha 12 na época e Sabrina definitivamente era a protagonista. Assim. Sabrina era um furacão em cena. Nessa época, nesse espetáculo, todos muito jovens, né? Cíntia, Leidiane, Poliana, Mariana, Pietro. O teatro me encontrou num momento muito complicado, assim, porque foi uma mudança de amigos, uma mudança de cidade, uma mudança emocional muito grande. E aí um dia o Diomar Naves, cara, entra de sala em sala na escola e fala, vamos fazer um grupo aqui de teatro e tudo. E eu falei, meu Deus, quero testar, fazer um teste lá. Eu entrei e apaixonei, né, velho? Porque eu não tinha experiência com nada de técnica, nada. A gente fazia na escola, mas não tinha estudo, não tinha exercícios de improvisação, não tinha essas preparações, né, que a gente encontra dentro do teatro. E foi muito ali com o Diomar que isso começou, nos menestréis. E foi um encontro que me lascou, né, porque nunca mais largo o cabo. Na verdade, são os meus melhores amigos até hoje, são as pessoas do Teatro Livre de Palmas. E foi onde também eu consegui me apaixonar pelo teatro, assim, foi a primeira experiência que eu tive, e não só com o palco, mas com viagens, com a parte profissional mesmo do teatro, a gente aprendeu muita coisa. Esse amor pelo teatro de rua também a gente aprendeu com o Teatro Livre de Palmas. E mais do que somente um grupo de teatro, são amigos que eu levo para o resto da vida. Acima Produções, que era dirigida pelo William Fernandes, ele trouxe para mim uma carga mais intelectual, assim, mais universal do teatro. Então ali a gente estudou Stanislavski, a gente estudou Grotowski, Chalkin, Antonin Artaud, até Augusto Boal, estudando um monte de coisa ali que foi fantástico também. Vários autores, Luiz de Pirandello, Shakespeare, Tennessee Williams, as coisas bem universal mesmo. Foi massa, foi muito interessante. O William tinha também pela prefeitura o grupo de repertório cênico musical de Palmas, que era o GR. E lá ele colocava o pessoal para atuar, dançar e cantar. Então era um grupo que mexia com musicais. Lá eu fui assistente de direção dele, cheguei a um momento de ser assistente de direção dele. E a gente tem até hoje essa amizade, né? O pessoal do GR, então a Tâmara, o Melo Júnior, a Cíntia, a Iva, o Vini Parente, a gente fazia parte ali do mesmo grupo. O segundo grupo que eu participei foi o grupo de repertório cênico musical, que era dirigido pelo William Fernandes. E somente em 2005 que eu entrei para a companhia Barraca. Barraca foi o seguinte, na montagem de Bodas de Sangue, eu saí do grupo Chama Viva em 2000, né, quando eu inventei me casar. Me apaixonei, fiquei doidinha. E aí casei. Fiquei uns 2 anos assim, meio parada mesmo, né? E depois separei, aí voltei a fazer alguns projetos também no Chama Viva. Só que em 2003, na montagem de Boda de Sangue, de Garcia Lorca, a Suzana Saldanha, que é uma grande professora, atriz do Rio de Janeiro, veio ela e a Suzana Pires, para montar o espetáculo Bodas de Sangue. E aí eu, né, já não estava mais no Chama Viva e sentia a necessidade, né, de fazer uns projetos mais à minha cara, e eu fazendo alguns trabalhos na área de trânsito. Foi quando eu chamei Marcelo Souza para fazer um projeto, um espetáculo com a gente lá, que foi muito legal. O espetáculo ficou em cartaz 3 anos. E a gente fez mais de 150 apresentações, foi um projeto muito legal. E aí a gente sentiu a necessidade de criar o grupo, né? E aí foi quando a Magna, a Sabrina, né? A gente reuniu, chamamos os colegas e fomos e criamos o grupo. E cadê o nome para o grupo, né? Aí foi quando a gente estava estudando Garcia Lorca e ele tinha um grupo. Aí eu conversei com a Suzana Saldanha, lá na Espanha, que era um grupo de universitário, que chamava A Barraca, que ele circulava e tal, né?
Aí falou, vamos colocar esse nome então. Aí colocamos a barraca. Sempre trabalhando os projetos de educação para o trânsito também. Aí nós criamos o projeto Cultura de Paz, que com esse projeto nós ganhamos o melhor projeto de educação para o trânsito da região norte do Brasil, né, do Prêmio Volvo de Educação para o Trânsito. E desenvolvemos esse projeto nas escolas, que era um projeto com adolescentes e mais da periferia mesmo, os alunos que tinham dificuldade de aprendizagem, relacionamentos interpessoais e tudo. Eu fui convidado para entrar nesse projeto, onde a professora era a Cleuda Milhome. E eu acabei, assim, gostando muito, muito mesmo, assim, me apaixonando. Eu falei, é isso que eu quero para minha vida, desde então. E aí que eu comecei a aprender o que era o teatro, o que era um texto, o que era interpretar, o que era estar ali em cena. Meus pais, assim, tiveram grande confiança nela, assim, até de deixar eu viajar, de tudo. Ela insistia muito nos alunos dela. Por mais que a gente às vezes não queria, ela ligava, ela ia na casa. Então eu nunca tinha visto uma professora daquele jeito, assim, que ela falava, não, vocês têm que fazer teatro, vocês têm que seguir essa área. E eu acho que nem ela sabe disso, a Cleuda. Acho que foi a primeira criação oficial, assim, de ter ficha técnica e tudo, foi de um espetáculo dela, educativo, inclusive, da agência de trânsito da época que ela trabalhava, né, que chama-se Sinto Muito, se eu não me engano. Acho que, assim, o primeiro de assinar a ficha e fazer uma coisa pensada, assim, foi essa, né. Primeiro aqui em Palmas foi Seu Quirino e as Cartas para Teresa, com Sabrina Fittipaldi, Gilda Oliar. Tinha mais um ator que eu não lembro o nome e tinha o Gabriel Daz também. O que eu sempre faço e que eu comecei a fazer, que foi espontâneo, é assistir os ensaios, né? E antes do espetáculo mesmo, a gente fez algumas fotos em estúdio, né, que era para divulgação, e o material gráfico também, né, o design da logo do espetáculo. O que eu lembro desse espetáculo era que era um cenário muito simples, né, eram uns tecidos, eu acho, e o que chamava a atenção tinha um protótipo lá, um resto de um Fusca, né, que os meninos ficavam sentados lá, tocando, cantando, e acho que em cena era só a Sabrina mesmo, né, que era o foco principal. Então o jogo de luz era uma luz única nela, né, e ela tinha um contato com a plateia também, que isso sempre me fascinou, né, que é a expressão. Então todo espetáculo que tem esse contato, né, com o público me chama muito atenção, não visual, de expressão mesmo, né? Aquela sensação, aquela energia do teatro, de qualquer apresentação que tiver acontecendo. Eu passei por muitos grupos, muita gente foi importante para mim, sabe? Cleuda Milhome, Cícero Belém, Marcélia Belém, o próprio Marcelo, Magna Silvia, nós criamos juntas a Barraca, nós fizemos Sou Quatro, que é um espetáculo que eu dirigi, que é da Manuela Dias, que é a autora de Amor de Mãe. E eu ainda ando por aí, as pessoas lembram desse tempo. A Barraca é formada somente por mulheres. Eu sou a presidente, aí nós temos a Cleuda Milhome, a Leidiane Martins, a Magna Carneiro, a Iva de Oliveira e a Sheila Virgínio. Construção permanente foi uma loucura brilhante. Nós não tínhamos essa estrutura cênica, não tínhamos esses profissionais. Não, vamos fazer. Marcelo Souza vai dar conta de toda essa loucura, né? E a Luara Aquino, que foi uma das pessoas que esteve à frente, né, e foi idealizadora desse processo, junto com o Marcelo Souza, se iniciou. Para vocês terem ideia, eu acho que nunca ainda teve uma produção tão gigantesca quanto Construção Permanente. O Marcelo foi o convidado para dirigir o espetáculo e eu fui o convidado para fazer a produção geral do espetáculo. Então eu fiz produção, a nossa querida Cláudia Mantovani, uma grande profissional, nossa grande figurinista. Foi um projeto muito, muito difícil de realizar. Nós trabalhamos com mais de 300 pessoas. Em cada ponto do espaço cultural era um ponto de luz, onde tudo acontecia ao mesmo tempo, né? A bandeira do divino, as cavalhadas, a súcia, a jiquitaia, a capoeira, o circo. E o espetáculo, todos os artistas estavam ali nele.
E assim, uma catarse de nervoso, de angústia, né? E foi maravilhoso porque foi um espetáculo com uma explosão de sentimento e de enaltecimento da cultura local. E a primeira vez que eu fui num teatro foi aqui em Palmas, no Fernanda Montenegro. E a primeira vez que eu fui a um teatro foi para assistir Fernanda Montenegro. E o Teatro Fernanda Montenegro, durante todos esses anos, desde que ele foi construído, foi assim um espaço para eu ir me reencontrar, me reconectar. Lá com a minha essência. Mas assim, quando eu comecei a fazer produção, já foi no Fernanda Montenegro. E eu pensava assim, enquanto plateia, um dia eu queria estar trabalhando nesse teatro. Eu pensava isso. Quando eu comecei a ir, as primeiras apresentações, lá na inauguração, que eu vi Arthur Moreira Lima, que eu vi Fernanda Montenegro, que eu vi Vera Fischer, assisti aquela peça Gata em Teto de Zinco Quente, que eu fiquei assim, meu Deus, que coisa mais maravilhosa, é um teatro. Fiquei encantada. O Poder Público fazia aquela atividade do mês de julho, o Palmas Férias, tinha o carnaval fora de época. E eles faziam uma programação no Parque Cezamar e montavam uma puta estrutura e trazia companhias de teatro, mas não convidava a gente. Nunca convidaram a gente para fazer espetáculo. E a gente entrava em crise, porque a produção local não tinha espaço, a cidade se voltava para aquela mega estrutura, né? E aí, um dia muito deprimido, eu entrei na organização Jaime Câmara. Assim, era um final de tarde, uma sexta-feira, assim, me lamentando, né? Eu tinha muito espaço lá, o Rogério Silva era um grande amigo, um grande colaborador. Eu soube que eu estava na recepção, aí ele foi lá, vai para a minha sala, aí a gente foi conversar, né? E a gente sempre discutia, falava do teatro, ele era apaixonado pelo que a gente fazia. Falava, Rogério, aí vamos começar essa programação, não convidam a gente, trazem companhias pagando caríssimo. Aí ele falou assim, Cícero, por que você não monta uma programação com os espetáculos do repertório do Chama Viva e coloca aí em cartaz, faz um projetinho aí, e a gente entra com a divulgação. Você acha que dá público? Eu falei, acho, eu sempre disse que dá público. Eu digo para a prefeitura colocar teatro dentro do teatro e colocar a gente. E eu assisti muitos espetáculos no Rio a R$1,99. E eu falava, um dia eu vou fazer isso em Palmas, né? E aí, olha, isso foi numa sexta-feira. O Rogério só não disse o nome, a ideia foi do Rogério, ele não disse o nome que era a temporada popular. Na segunda-feira, 10 horas da manhã, eu estava com um projeto entregando para a dona Fátima Roriz, que se chamava Projeto Temporada R$2,99. Gente, nós lotamos, e foi na semana do carnaval que acontecia na Teotônio Segurado. Nós lotamos o teatro. A fila chegou no Jacaré para ver a gente. Os ônibus vinham lotados da região dos Aurenis, e o pessoal descia, porque o ponto de ônibus ali do lado, as pessoas desciam para ir para o teatro, foi emocionante. Foi uma das coisas mais emocionantes. Aí a gente começou a conceber que o projeto podia ser o nosso momento de colocar os espetáculos dos grupos locais. Era um festival em que a gente fazia mostras de teatro, tanto do Grupo Chama Viva, quanto de grupos que eram convidados, de Araguaína, de Gurupi, e que as pessoas podiam ir para o teatro e assistir esses espetáculos pagando R$2,99. Então a gente tinha esse mote de formação de público. E isso foi muito bom, foi muito bom. Até o momento em que a gente teve que fechar o Teatro Fernanda Montenegro uma época para que houvesse uma reforma. Essa reforma demorou muito tempo e as produções de teatro delas deram uma minguada, e com isso a gente também teve uma menor frequência de pessoas indo ao teatro. E isso foi, assim, fatal, porque a gente vinha num processo de formação de plateia, de ensinar as pessoas a pagar para assistir um espetáculo, pagar para assistir um espetáculo de uma produção local, ver que a produção local era muito boa. E aí houve essa interrupção. E essa interrupção foi muito séria. Eu lembro de um dia que
Eu fui fazer a apresentação no teatro assim que o teatro voltou. E aí já era Trupe Atropelo, já era um outro grupo que eu tava, que a gente tinha criado, que era um grupo de teatro música. Que eu chamava de teatro música porque não era musical, não tinha as características de ser musical, nem era uma banda, mas a gente tinha show e espetáculo. E o espetáculo começava assim, abrindo as cortinas, e era um show da minha personagem. Tinha uma banda atrás toda. E aí abriram as cortinas e a cortina não abria. Depois de 2 anos e meio do teatro fechado. Pense numa atriz revoltada. Isabel Etes, bailarina, voava, dançando para abrir a coisa. E eu cantando, e aquela situação, e o público veio naquela tragédia. Eu não tive dúvida. Eu parei o espetáculo. Era a primeira cena. Estava cagando a minha primeira cena. Eu ia ficar o resto do meu espetáculo inteiro com meia cortina fechada. Fiz um discurso, minha gente, que eu não sei se eu teria coragem de fazer hoje. Eu falei, nós vamos parar o espetáculo e vamos começar de novo. Tipo assim, que manutenção foi essa que vocês fizeram, que durou 2 anos, e a cortina não abre, gente. E aí, paramos, eu fui, dei aquela choradinha, respirei, os técnicos abriram a cortina e a gente começou o espetáculo com a cortina aberta. Senão a gente ia ter que fazer o espetáculo e seguir com a cortina, meia cortina. Começamos de novo, o público entendeu, aplaudiu, deu força e fomos em frente. O Grupo Chama Viva traz Paulo Altran em Palmas, Grupo Chama Viva Cristina Pereira, Grupo Parabéns, Grupo Chama Viva de 20 anos, não sei o que lá, tudo. A gente tinha essas placas todas lá ali na recepção do teatro. Fernanda Montenegro. Sabe o que fizeram na gestão do senhor Amasta? Eles tiraram todas essas placas e sumiram. Sumiram as placas, aí nós fomos, cadê as placas, cadê as placas? Essas placas, todas, vamos atrás, e tudo foram encontradas jogada lá numa casa de Sussuapara lá e tal. Aí conseguiram, retornamos e tal. Aí as placas estão lá na sala VIP do Teatro Fernanda Montenegro. Na época que eu cheguei, Sabrina estava com a Trupe Atropelo, a banda. Com um grupo de 4 jovens, né? Mais eu na produção, que era a Sabrina Fittipaldi, atriz, cantora, né? O Marquinhos Cão, a Gilda Oliatti, que tinha uma voz, e tem uma voz, né? E assim, tinha um afinco na guitarra que dava um timbre legal para os nossos espetáculos, né? E o Márcio, que era o nosso baterista. Então nós partimos para um grupo de teatro musical. Nós éramos muito inspirados, né? Com a pesquisa musical, com a pesquisa teatral, com a coisa da cena. Foi quando Palmas começou ali a engatinhar na questão dos editais, dos incentivos, né? A montagens de espetáculos e tal. Eu já tinha tido bastante aula com o Cícero, né? Bastante aula com o Marcelo Souza também, então eu já estava ali no caminho da elaboração dos projetos, né? Nós captamos, eu lembro, o incentivo de R$5.000 do edital. E esse incentivo, assim, para a gente foi o máximo, né? Porque a gente fazia teatro do zero. Então, R$5.000 que a gente pegou, nós fomos para Recife e fizemos uma pesquisa a fundo, né? Sobre a cultura nordestina, né? Sobre a literatura de cordel, sobre essa linguagem do cantador, né? Popular. E lá em Recife mesmo, fruto da nossa pesquisa, nós montamos um espetáculo de rua chamado O Sertão Cá Pra Nós. Um momento mágico para mim também foi quando a gente foi com a Trupe Atropelo fazer O Sertão Cá Pra Nós em Peixe, na cidade de Peixe. Não sei se vocês sabem, mas Peixe é a cidade do Tocantins com maior índice de prostituição, né, infantil. Quando abriu a cortina do caminhão BR Arte e Cultura, o Peixe inteiro estava lá. Do prefeito ao bêbado do bar, estava todo mundo lá. A cidade inteira foi assistir o espetáculo. E aí é muito massa, porque ninguém no Peixe tinha visto teatro. Atuei e dirigi A Paixão de Cristo, da Companhia Arte Sacra, por 10 anos. São voluntários. Não se trata de atores profissionais. São atores da vontade. Porque tem muitas pessoas que vão lá por causa da religião, né? E acabam, pela primeira vez, vendo uma encenação. Então, ali já toca na criança, toca no idoso, toca no adolescente, falando, que legal,
Sabe, eu posso fazer um personagem daquele, eu posso ser uma pessoa que estou ali. Não preciso nem estar interpretando, mas eu quero estar nos bastidores. Porque é uma mega produção, é uma das maiores produções que tem aqui em Palmas, assim, de espetáculo, ainda mais espetáculo aberto aqui na região norte. Essa visibilidade para as pessoas que não conhecem o teatro, porque tem muita gente aqui, acho que 80%, não sei assim quanto por cento, que nunca foram no teatro. Talvez porque não tem oportunidade, tem muita gente que às vezes não sabe nem onde que é o Teatro Fernando Montenegro, ou o Teatro Sesc, ou os teatros que tem aqui em Palmas e no Tocantins. Estava ali passando roupa e ouvi no rádio, vai ter um curso um concurso, na verdade, um concurso de teatro na capital. E eu me interessei, doida, falei com a minha irmã, falei, me leva em Palmas que eu quero me inscrever nesse concurso, que eu quero fazer teatro. Porque até então eu fazia, na escola eu escrevia o texto, eu dirigia, mas eu te confesso que eu nem sei se eu usava a palavra teatro ou se... É tão intuitivo, né, tão inerente ao ser humano, e que eu não sei o quanto eu tinha consciência de aquilo era teatro, porque até então era realmente assim de uma coisa muito, muito rudimentar. E aí eu me sinto muito privilegiada, porque eu pude vir à capital pela primeira vez, passei nesse concurso que era bem concorrido, eu considero, foram 200 inscritos para 20 vagas. E eu vim encontrar realmente o fazer teatral através de um grupo de amigos em Miracema, que era o Ronaldo, falecido Ronaldo, Cristóvão, Calixto, que tinha já uma história de muitos anos no grupo Gente de Teatro, que era de Miracema, mas que fazia atividade em Palmas. Com eles eu fiquei 10 anos fazendo teatro, de 90 e bolinha até 2001. E aí eu conheci o Mauri de Castro. Ele foi fazer, fazer uma oficina lá, na época, menino, não sabia nem de nada direito, dirigia uma apresentação chamada Belfagor, que era uma adaptação de Maquiavel. E aí ele me convidou para fazer esse curso em 2002. E lá a gente fez o Tupi Ornotopia aqui em Palmas. Foi selecionado eu, o Cristóvão, o Guto, o Ronaldo e a Bel. E a gente fez uma turnê por Nordeste, aí vai, né? Então a gente começou assim, eu digo que a gente começou profissionalmente no teatro em 2002 com o curso do Mauri. É um ator premiado, extremamente talentoso e um diretor fantástico. E é o que a gente chama de artista completo, né? Completo. Dança, canta, interpreta, já fez vários CDs, já foi da escolinha do professor Raimundo. O Mauri é um cara que me ensinou muito, principalmente a ser humilde. Pra você ter ideia, ele tem 45 anos de teatro. A ser humilde, a entender que o processo do teatro, às vezes, só tem uma água e um café, que não precisa ter um banquete para você ser artista, que todo ator pode e deve, se puder, ajudar a construir cenário, ajudar no figurino, ajudar a passar texto. Então, com o Mauri, a gente aprendeu que o ofício do ator é menos holoforte e mais suor. É no fazer, né? É o fazer. E ele nos ensinou a pegar um recurso e fazer um espetáculo. E a gente formou um grupo chamado Grupo Tabacana, para fazer os trabalhos do Mauri. Desse grupo Tabacana a gente ficou até 2004. Em 2004 eu vim para Palmas, logo depois a Bel veio para Palmas. E nesse período de 2004 a 2008, eu fui trabalhar na Cima, eu montei o Roseline Brown, eu fiz o Salto, eu fiz o Diagnóstico, eu trabalhei com o William Fernandes na produção do musical Carmina Burana. Né? Então eu trabalhei na Cima durante 4 anos, muito diretamente ali. E ainda fiz um freelance no Chama Viva, num dos espetáculos do Chama Viva. Quando eu saí da Cima, a gente já tinha conversado sobre a ideia de montar um grupo e a gente se encontrou com a Ana Isabel Friedlander. Então, esse encontro nosso com a Ana Isabel Friedlander, que era coordenadora do SESC, com muita experiência, brotou o grupo Cena Aberta. Então, o Torre era eu, o Ronaldo e o Thiago, a Bel fazia a produção e a Ana dirigiu. Então, ali a gente começou a Cena Aberta, em 2009. Em 2012, a gente montou o Dias Difíceis, que era eu e Bel no palco, o Thiago fazia iluminação e a Ana dirigia. Em 2014, o Ronaldo, infelizmente, faleceu e a gente convidou para a Cena Aberta o Paulo Vieira. Acho que meu silêncio diz tudo. Ronaldo eu conheci, ele fazendo filosofia, já conheci ele fazendo as peças dele. E aí ele me levou um dia para trabalhar na casa dele.
fazer uns bonecos, que ele não tinha muita prática, apesar dele ser artesão também. E aí a gente se conheceu e eu levei 10 anos em parceria com o Ronaldo. Foi aí que eu aprendi muita coisa, muitas técnicas. Inclusive a gente tem uma peça que é Vendedores de Sonho, que a gente estava fazendo leitura já quando ele adoeceu. Até ele doente mesmo em casa, sem condições de sair para nenhum canto. Nós passamos a leitura, eu e ele disse, Renato, não vai ser possível fazer essa peça com você. Toca ela para frente. E aí, tem 3 anos, vai fazer 4 anos já que ele faleceu. Eu pedi a autorização da esposa dele, já estou com a autorização e esse Vendedores de Sonho um dia vai sair. Ronaldo era um inquieto. Ele, de pequeno, ele fugiu de casa com 12 anos para ser hippie. Depois, com 16 anos, voltou para casa, resolveu virar jogador de futebol. Jogou no time oficial do Ceará. Ele era goleiro. Depois ele saiu do futebol, resolveu virar frade franciscano, caputino, e foi por a serra, sei da onde, e ficou vários anos sendo frade, e só largou a batina quando ele conheceu a Dilma, que foi a esposa dele até que ele falecer. Aí largou a batina, fez uma música para ela. É interessante pensar que a história do curso de teatro, ela começa no meio, né, da história do teatro aqui da nossa região, né. Então ela já entra num contexto também aquecido com as produções locais. E chega, eu acho, o curso de teatro nessa história, nesse meio, também ativando e, de certa forma, sistematizando um pouco do conhecimento da área para as pessoas que já atuavam aqui. Palmas, depois da abertura do curso universitário, né, é o que eu chamo de terceira onda, né? Eu não sou nenhum estudioso de história, nada disso. Mas eu vejo que a criação desse curso de formação em teatro, mesmo sendo para a escola, licenciatura, né, ele teve um impacto muito grande na cena produzida na cidade. E a partir dele, da sua história, jovem história, né, de 2009, ele propiciou muitos encontros, né, encontros que vão culminar também, fazendo uma devolutiva aí para a cena teatral da cidade, que são o crescimento de alguns grupos teatrais, né, como por exemplo o Grupo 1.2, então, projetos de extensão, eles são, diria, a porta, né? A porta desse curso, esse diálogo, né? A respiração com a comunidade. E a gente tem projetos de extensão que se solidificam também como pesquisas, como propostas estéticas. Então, ao longo desses anos, a gente podia destacar, por exemplo, o Grupo Xanahai, né? Que trabalhou com uma proposta bastante ligada a um teatro-dança, né, com várias apresentações na cidade. A gente pode destacar também o Grupo de Estudos Mímicos, né, que é uma linguagem também diferenciada, né, e que já alimenta um pouco a cena circense também, né, propõe outros diálogos. Grupos ligados à contação de histórias, né, diria quase a unidade mínima do teatro, né? Contar uma história, né? E isso traz um diferencial também, né? Uma formação um pouco mais artística e o diálogo do teatro com diferentes áreas. Então, acaba gerando também oficinas, por exemplo, de criatividade sonora, né? Eu ingressei na UFT em 2010, né? Como docente do curso de licenciatura em teatro. Acompanhei, digamos, o nascimento da prática teatral dentro do curso, né? A gente tem as moscas, que são as mostras que começaram como semestrais, depois tem tido periodicidade variada. Quando fui fazer teatro na UFT, tem a disciplina de cenografia, aí foi quando eu acordei para cenografia. Que eu já fazia, mas não fazia só por fazer, porque eu vivia dentro da cultura, como eu já falei antes. E aí, quando eu vi a disciplina cenografia, foi aí que eu abracei a causa de cenografia e comecei a fazer até na disciplina mesmo, eu acho que até hoje tem lá essa fachada. Fui eu e mais 3 alunos de arquitetura que fizemos e está lá até hoje. E daí para frente, aí comecei a ficar mais conhecido, fui devagarinho e terminei entrando no mundo da cenografia e da cenotecnia, né? São essas duas que eu me identifico mais. E o teatro de boneco. A gente tenta envolver o máximo de gente possível. Além do Renato, né, a gente também tem trabalhado muito com iluminação. O Lúcio já foi iluminador da gente. O Lustosa é um cara que está sempre com a gente. O Ananias também. Então a gente acaba construindo
coletivamente, e o Renato é o cara que vem para concretizar, né, para construir esses desenhos de cenografia e alguma coisa de iluminação. A luz tem uma importância fundamental, né? Ela é tipo ali, ela não é o principal, mas ela ajuda a cooperar com os demais elementos para crescer o espetáculo, né? O foco é o que está acontecendo ali, né? É a encenação, é a dramaturgia. Mas a luz traz, é o visual, né? Tanto ela como a ausência, né? Um dos ensinamentos, inclusive, naquela época que eu estava começando, que o próprio Aurélio falou, ó, não existe luz sem sombra. Uma coisa, todas as luzes têm que ser valorizadas, né? Você tem que trabalhar a sombra, tem que pensar em detalhes. Não é só clarear, tipo assim, aí você não iluminou, né? Você acendeu uma luz e clareou. E a luz traz isso, né? E dentro de uma caixa preta, a gente, com o tempo, a gente consegue dominar, né? A gente dominar, assim, entre aspas, o tempo, as condições, as emoções, a gente ajuda ao que está acontecendo em cena a reforçar aquilo para o espectador, né? Sem aquela necessidade dele sentir, nossa, a luz está me fazendo isso. Não, ela tem que chegar no espectador de uma forma que ele vai sentir, mas ele não está tendo a mínima ideia de o que está causando aquilo a ele, né? Além da encenação lá. Esse eu acho que é um dos princípios, né? O mais importante da luz é isso. Ela tem que cooperar, mas sem estar se destacando à frente do que está acontecendo no palco. Então, muitas vezes a gente está fotografando e você não tem a presença de luz, né? Aquela luz aberta que é fácil de fotografar e tal. Você tem só um fio de luz, mas você tem que fotografar aquilo que está sendo apresentado, né? Que é o espetáculo. Então, eu não posso chegar ali na hora de editar, que eu tenho possibilidade de fazer N coisas, eu não posso ali na edição não ser fiel ao que o espetáculo propôs de iluminação, né? Ele está contando uma história ali, está contando e eu não posso mexer naquilo. Então, assim, é um registro, é um documento daquele espetáculo. O último espetáculo que eu fiz aqui foi 25 anos de Palmas. É só uma poeira no olho, exatamente. A Meire tinha um edital para fazer um musical. Aí ela falou, vamos fazer um musical. Eu falei, eu nunca fiz musical. Já fiz teatro com música, com banda, com tudo, mas eu não sei fazer musical. Ela falou, eu sei, deixa comigo, vamos embora. E foi um espetáculo que carregava uma coisa da história de Palmas. E escutar um pouco da história, a Meire, ela tem, vamos dizer assim, know-how para falar de pioneirismo, né? E aí ela trazia muito das histórias dela, das histórias dessas pessoas, para dentro disso, para dentro do espetáculo, que foi muito maravilhoso. Chamou o Mauro de Castro para dirigir, mas ela mesma foi que deu aquela pincelada tocantinense. A Meire é uma pessoa muito importante. A Meire é uma pessoa muito importante também, em todo esse processo das artes cênicas. Ela caminha mais para a dança, mas ela é uma pessoa, é uma diretora de artes cênicas. Ela dirige teatro, ela dirige dança, ela dirige show. É uma fera. A necessidade de você criar coisas mais arrojadas e colaborar com os colegas, colaborar com todo esse caminhar, essa construção, para solidificar e construir esse caminho artístico e cultural, a gente teve que ir tirando de dentro, estudando, pesquisando, se entregando, dando a cara para a tapa, agora eu acertei, agora eu errei, isso aqui deu certo, isso aqui não deu certo. E eu me descobri, principalmente quando eu retornei da Itália, eu fiquei algum tempo fora daqui, ainda naquela ideia de falar, vou embora do Tocantins. E aonde a equipe que eu trabalhava era justamente de musicais. E eu fiquei fascinada. Então, quando eu voltei para o Tocantins, eu já voltei com a firme proposta de trabalhar com musicais e trabalhar nessa área de direção. Eu tenho duas amigas que fazem parte dessa minha investida no mundo das artes como produtora, que é a Meire Maria Eliane, irmã dela. Em 2002, ou foi 2003, a Meire foi convidada a assumir a Fundação Cultural de Palmas e queria alguém que conhecesse os políticos para trabalhar na assessoria dela. E aí a irmã dela, que era minha professora, falou, olha, tem uma pessoa que trabalha no serviço público e ela está se formando em administração e ela pode te ajudar. E daí eu fui para a Fundação Cultural do Estado trabalhar. E lá eu comecei a fazer as primeiras produções locais para grandes espetáculos daquele projeto da Funarte, aquela turnê Pixinguinha,
E a minha primeira produção foi no Fernanda Montenegro, recebendo nada mais, nada menos que Nelson Sargento, Billy Blanco, pelo Pixinguinha, Fernandinha Tacá e Emílio Santiago. Gente, pensar que eu estava lá nos bastidores de uma produção local para Emílio Santiago, é surreal imaginar isso. E muitas vezes há alguns embates entre produtor e artista, porque o produtor ele é aquela pessoa que traz para o chão, que traz para o centro e diz assim, não, a gente pode seguir do jeito que você quer, mas a gente tem que percorrer esse caminho. E o percorrer desse caminho tem a burocracia, e que não é pequena a burocracia, né? O percorrer desse caminho tem muita falta de consciência por parte de muita gente, sobretudo de muitos gestores, de muitos entes políticos. Então, eu já vivi algumas situações, por exemplo, em diversas produções no Fernanda Montenegro, que a gente teve que ficar 1 hora com o teatro lotado, parado, sentado, no calor, esperando um show que está rolando, gritando lá na grande praça do Espaço Cultural. Porque não adianta pensar que o teatro, por ele ser submerso ali, você entra ali num túnel e você vai para um subterrâneo, não pense que ele tem uma acústica que impede que um som lá de fora atrapalhe uma peça de teatro que está rolando ali dentro. Atrapalha e muito. Mas, por exemplo, na produção do Cássia Eller, estava acontecendo um show lá fora, gospel, e era aquele show com aquela proposta do Diante do Trono, que é muito barulho, uma caixa de som enorme, gigante, e a gente teve que esperar. A gente ficou 1h20 com todo mundo dentro do teatro, porque aí já entrou o jurídico da Turbilhão de Ideias, que era a produtora que estava trazendo o musical, com o jurídico da própria Fundação Cultural, com o jurídico da produção daquele evento que estava acontecendo na Grande Praça. Isso é uma falta de consciência, eu acho, sabe? De consciência de quem é o dono da caneta, não da equipe da Fundação. A Fundação tem muita consciência de que não dá para chocar a agenda ali. Gente, do Mamonas foi surreal. Do Mamonas foi assim, foi uma briga de titãs, de resistência. O produtor do Mamonas, junto com o elenco, com todo mundo de figurino, foi para o meio da convenção. Era mais uma convenção política que estava acontecendo. Foi para o meio, e gritar, e pedir respeito. E pedir, não façam isso com a arte, não façam isso com a cultura. Esse espaço aqui, ele é um espaço de política? É sim. Porque viver é política, mas ele é um espaço para a arte, para a cultura. Então, nos respeitem para vocês serem respeitados. Deixa a gente fazer o nosso trabalho. A gente está com a casa cheia. A casa de vocês está cheia, sabe? Foi nessa base do apelo que eles desligaram os microfones, porque a gente já estava assim. O que a gente tem que fazer mais, além de pedir? Puxar os cabos deles? A gente já estava nesse nível. A gente vai desligar o som deles, meter a tesoura ali, meter o facão? Não, não é por aí. A gente não veio aqui para isso. A gente é do diálogo, a gente é da arte, a gente faz cultura, a gente celebra a paz e a gente vai conseguir no diálogo. E a gente conseguiu. Ai, mas é muito sofrido, não tem necessidade disso. É muito importante ressaltar a institucionalização da classe dentro da federação. Que a classe decidiu juntar, falar, ok, Palmas está num novo lugar de teatro, de dança, de circo, diferente das 2 décadas anteriores. Vamos nos organizar. E funda-se a federação, primeiro como Federação de Teatro do Tocantins, depois Federação de Artes Cênicas do Tocantins, né? E que está começando a mostrar aí resultados palpáveis, né? Assim, o governo escuta a federação, escuta as demandas dos artistas, enfim, uma união assim que é muito positiva. E venha meu povo, aprume o coração, deixa estar, não tem perigo, se entrar não sai mais não. Venha meu povo, é para ser feliz, não deixe pra outra hora, é o que a gente sempre quis. Tá aberto esse lugar, agora sim, dá licença que a gente vai entrar.
A gente veio para Palmas para sair de energia de grupos, né? Eu era de um grupo, o cara era de outro, nunca a gente se encontrava e falou, não, vamos parar com essa história e ficar juntinho, né? Viver uma vida normal. E aí viemos para cá fugindo desse tipo de vida, né? Só que a própria vida foi criando circunstâncias que foi fazendo a gente voltar para esse lado. Uma das circunstâncias foi que a gente passou a morar com um casal de atores, né? Recém-mudados para cá também. E aí de conversas e conversas, a gente foi tendo uma ideia, falando sobre as primeiras impressões das pessoas de Palmas, né? Eu falei, gente, isso aí dá um espetáculo, vamos fazer um espetáculo disso aí, que isso que vocês estão falando é muito bacana. E aí a gente escreveu para o Funarte, não existia Lamira, né? Aí Carol escreveu no nome dela, a gente ganhou e montamos esse primeiro espetáculo que chamou Na Palma dos Olhos. E aí fez muito sucesso. Éramos 2 atores e 2 artistas da dança, né? 2 bailarinos. Como que fazer ator entrar em cena nessa coisa de concepção de dança e o contrário também, porque os meninos do teatro trouxeram muito dessa forma criativa do teatro. Esse espetáculo fez tanto sucesso que a gente se viu obrigado a abrir um CNPJ. E aí surgiu essa demanda de, ai meu Deus, que nome colocar, o que vamos fazer, né? Não viemos com esse propósito e agora estamos retomando ao que a gente sempre trabalhou em grupos, né, de outras pessoas. E aí, então, institucionalmente surgiu essa Lamira, né? A Lamira surge em 2010. Convites foram aparecendo para o espetáculo e quando a gente viu, estava escrevendo para outros editais e acabou que ganhou de novo. E aí falou, agora ou vai ou racha. O Brasil também vinha numa constância, né, de editais e iniciativas pró-cultura. Foi emendando uma coisa na outra, a gente inclusive conseguiu emendar o primeiro patrocínio via Lei Rouanet para a manutenção do grupo, que eu acho que foi quando realmente a gente deu uma guinada, porque quando você tem a manutenção, você tem a tranquilidade de conseguir pensar artisticamente de maneira exclusiva e não somente de maneira de estar ocupado em ter que se sustentar de outra forma. Em 2010 a gente trouxe uma menina chamada, Helena Katz. Ela é doutora, pós-doutora já. Quem éramos nós? Foi uma audácia mesmo de chamar uma pessoa que escrevia para Grupo Corpo, para Débora Coker, vinha assistir para Palmas. E ela gentilmente veio com grande curiosidade. E eu acho que foi fundamental essa vinda dela, porque ela falou uma coisa que marcou a nossa história. Ela falou assim, olha, vocês têm a grande possibilidade de crescer com a cidade. Não percam esse público. Então, isso que ela falou me marcou muito, inclusive na estética da companhia, porque a gente estava acostumado com coisas muito abstratas ou contemporâneas demais. E quando a gente escutou isso, a gente falou assim, e agora, que público é esse que a gente tem na cidade? É aí que surgiu a necessidade de a gente montar um espetáculo de rua. Por quê? Porque se a gente quisesse circular pelo interior do Tocantins, não ia ter outro lugar que tivesse teatro em condições como aqui em Palmas. Então a gente falou, a gente tem que ir para a rua, vamos atrás desse universo da rua. Meu primeiro cenário foi Lamira. E foi uma oportunidade boa de eu conhecer o teatro. Foi uma equipe bem montada para fazer o cenário Félia da Gaita, onde juntou, pela primeira vez eu vi iluminador, fotógrafo, cenógrafo e figurinista, tudo sentado junto com o diretor, para o diretor dizer, eu quero isso. E abraçou a causa de todo mundo, onde a gente começou a se entender a paleta de cores, iluminação. O Do Repente foi para o palco giratório, né? A Lamira foi o primeiro grupo do Tocantins a concorrer e a conseguir participar do palco giratório, né? Foi a primeira vez que a gente, como Lamira, levou o Tocantins para um circuito de apresentações nacionais, o maior da América Latina, né? Olha por nós, a gente montou na garagem ali de onde é o centro de convenções. A gente ia para a garagem todo dia, varria a garagem, estendia uma lona, varria a lona. Um cimento duro. E chamando gente como a Fernanda Viana, do Grupo Galpão.
Aí teve um dia que o pessoal faltou, que a gente teve que pular a cerca. Tem um filmagem dela pulando a cerca lá, engraçadíssimo. Porque imagina, ela estava aqui para trabalhar com a gente e o cara não tinha ido abrir o portão do centro de convenções. Aí a gente falou, Fernanda, mas a gente não pode perder o dia de serviço, porque você vai embora. E aí ela, não, vamos pular isso aqui. Aí a gente filmou ela pulando, eu falava, Fernanda, agora você pode contar que até pular muro. Meu tio, que é o Guilherme, que trabalhava na iluminação lá no Espaço Cultural, me deu um convite. Ele falou, não, vai ter teatro, vai lá pra ver, legal. E a gente vai estar trabalhando na portaria, você vai poder entrar. Eu falei, não, então tá, eu vou. E quando eu fui, eu fiquei super encantada. Eu devia ter o quê? Já os meus 18 anos. E encantada com tudo. E o Cícero que estava apresentando era o Chama Viva. Eu não lembro o nome do espetáculo. Mas aí, desde então, eu ia todo final de semana. Aí até que um dia ele falou assim, não, vem cá que eu vou apresentar meus amigos que trabalham aqui. E o Lúcio estava lá. Aí foi. Aí depois que aí eu não parei mais de ir mesmo. Na época não tinha bem essa definição. Você é técnico de som, você é iluminador, técnico de luz, maquinista, né? Você fazia tudo. Que inclusive isso foi uma escola, né? Querendo ou não, muito trabalho na época, porque lá não funcionava somente como atividades artísticas, né? Era o centro de convenções da cidade, era lá. Funcionava de segunda a segunda, de 8 da manhã às 11 da noite. E todos os tipos, né? Artísticos ou não. E aí a gente aprendia de tudo, né? Aprendia a fazer luz, a fazer som, cenário, maquinaria. Teve também naquelas épocas, 2000, não sei, um festival de dança promovido pela Fieto, se não me engano. Aí veio um doutor em iluminação lá de Brasília, doutor Aldo Bellingrotti, e deu um curso de iluminação. Aí foi o primeiro curso, assim, falar que eu fiz mesmo, né? Mas a minha vivência mesmo foi prática, aprendendo. Palmas tinha via muita coisa, era muito efervescente a cultura, tanto a local como as de fora. Uma vez, eu conto isso para todos, né, que teve uma companhia de dança de Belo Horizonte e eles tinham o equipamento deles e teve que fazer uma ligação na cabine com um eletricista de fora e o cara pegou e, faltando 1 hora para o espetáculo, queimou mais ou menos umas 60 lâmpadas do espetáculo, que era para começar daqui 1 hora ali, né? E o palco estava cheio de bailarinos, cheio de gente, saiu todo mundo correndo, foi aquela explosão que luz, ela dá aquele clarão e queima, né? Luz de teatro. Aí foi aquela correria, tentar recuperar alguma coisa para um espetáculo, faltando 1 hora para abrir as portas do teatro, né? Eu encontrei um determinado ator, né, que era o Lucas Justino, e aí ele veio conversar comigo, todo meio assim, cheio de dedos, né, que ele não é essa pessoa muito cheia de dedos quando você conhece mais. E aí ele me falou que tinha passado por uns alunos dele uma reportagem que o Piva tinha feito comigo na Revolução Cultural, disse que tinha passado para os alunos. E depois daquele dia eu fiquei, nossa! Então ele já me conhecia meu trabalho, e eu achei muito significante, porque quando uma pessoa te reconhece pelo seu trabalho, né, pelo aquilo que você gosta de fazer, é assim, você fala, opa, delícia, né? E aí a partir daquele momento eu tô com ele, né, com a 1.2, já tem o que, 3, 4 anos, e registrando os bastidores, né? Então eu não posso deixar de falar de fotografia cênica, não é só fotografar o espetáculo, né? É fotografar o antes do espetáculo, né? Todo o processo de construção do espetáculo, a vivência dos atores, né, da produção, a construção do cenário. A 1.2 nasce em 2012, em contexto escolar, né, uma escola de tempo integral, Padre Josimo Tavares, com alunos do 7º ano. Né? Eu era recém-chegado em Palmas e trabalhava como monitor de teatro na escola. A primeira montagem que a gente realizou foi O Gato Malhado e Dorinha Sinhá, uma adaptação da obra de Jorge Amado, e nós seguimos os 3 anos seguintes realizando teatro na escola. Já no primeiro ano, eles foram contemplados com FAES, ganhando o 1º lugar. E aí, com a possibilidade dos meninos estarem ingressando no ensino médio, né, cada um deles ia para uma escola diferente, nós fomos abrigados pelo Instituto Ideia, que também era um ponto de cultura,
e em parceria com a Universidade Federal do Tocantins, eu ministrei o curso Caravelas, Ventos que Sopram Histórias e Trazem Teatro. E lá, junto com os meninos, todo domingo a gente se encontrava para fazer teatro com a comunidade. Foi quando se somaram ao grupo a Ana Camila e a Patrícia. A Patrícia fazia faculdade comigo de teatro e a Ana Camila trabalhava com a Patrícia num colégio. A última montagem que eu tive, o núcleo fundador, foi João e Maria, Uma Aventura no Cerrado, fruto do projeto Caravelas. O 1.2 produziu um grande espetáculo chamado João e Maria. Nossa, e foi um espetáculo interativo, o espetáculo ficava no meio. Interativo e com diversas artes também, né? Tinham tecnologias como projeções, teatro de sombra, o circo, a dança, um espetáculo completo. Foi muito bacana essa experiência e essa vivência. Depois do Instituto Ideia, a gente decide ter um próprio ponto de cultura, né? A gente se joga para a abertura do Portão, que foi um centro cultural em parceria com o Grupo Três Marias de Teatro. Então era um espaço que a gente oferecia cursos de teatro, de dança, de maquiagem. Se um artista aparecia com uma oficina e não tinha um espaço para fazer a oficina, ele fazia lá no Portão. E foi muito bacana. Nós ficamos lá durante 6 meses, né, de janeiro até julho, e foi muito intenso, assim, toda semana tinha programação, tinha oficina, chegou a ter evento internacional lá dentro. Era uma salinha comercial. O diferencial é que ela tinha um quintal enorme, e nesse quintal tinha um galpão meio caindo aos pedaços, que a gente queria reformar e construir um teatro. Foi feito festival de performance, foi feita a apresentação teatral nesse lugar aberto. Só que é isso, as contas nunca batiam, né? E a gente acordava cedo, a gente se revezava lá dentro, turnos das 5 da manhã, catando entulho antes de bater ponto no trabalho, catando entulho do quintal para limpar, até as 11 horas da noite, que era encerrando cursos, até às vezes de madrugada, né, para ensaiar, para fazer o processo do próprio grupo. Mas nós não tínhamos estrutura, né? O período que a gente ficou no Instituto Ideia nos deu uma base de conhecimento, mas a gente não entendia tanto de produção. Era um local muito precário, chovia, começava a molhar dentro, a gente não tinha alvará, a gente conseguiu ficar no local por 9, 10 meses e antes de completar 1 ano, o proprietário nos convidou a nos retirar de lá. Mas a gente não quis encerrar as atividades do ponto de cultura, então nós nos tornamos um ponto de cultura itinerante. Primeiro, com o figurino profissional foram com vocês, com a 1.2, e que foi bem trabalhoso, mas tipo, o resultado foi apaixonante. Eu amei o resultado, gostei, mas tipo, é uma mistura de ansiedade. Gente, será que vai dar certo? Se não vai, como é que vai ficar? Do mesmo jeito, como eu gosto de fazer o cenário, eu gosto também de fazer o figurino. E quando dá para fazer os dois e casar, saber que uma pedra que você colocou na roupa, você pode colocar na cortina, um laço do sapato vai complementar. Foi um movimento, né, que a gente chamou de Fuxicaço, que reuniu artistas, né, de todos os lugares. Eu digo artista porque várias pessoas colocaram a mão na massa para fazer, para nos ajudar. Essa ideia também de comunidade, de trazer o público para ajudar a confeccionar, gente, eu fiquei encantada. Os encontros no Parque Cezamar. Veio fuxico do Mato Grosso, veio fuxico de São Paulo, de Brasília, de Minas, daqui. Quando eu falava para minha tia, pro teatro, gente, que eles mandaram caixas e caixas de Minas, São Paulo. A minha tia foi viajar para casa de uma amiga, trouxe, pôs todo mundo para fazer. O fuxico foi a construção das histórias que eu vou te contar. Eu acho que cada fuxico, cada agulhada que a gente dava era um pontinho pra gente, né? E eu acredito que foi um desafio, até pro próprio grupo, né? Tinha a galera que não sabia nem colocar a linha na agulha, né? E foi aprendendo algo novo. Eu tenho experiências grandes, né, dentro do Agulha, dentro da 1.2. São 2 grupos que me acolheram assim, que eu tenho muita gratidão, não vou chorar. Que realmente reconhece o meu trabalho, reconhece o que eu faço.
O que é esse reconhecimento, tá? Não é que eles me pagam, né? Mas é que eles me dão força, me dão energia para esse trabalho, para continuar realmente. E é engraçado porque eu nunca cheguei a convidar alguém. As pessoas foram aparecendo, foram surgindo, eu falei, vamos, e vamos, e vamos, e vamos. E essas pessoas sempre chegaram e acrescentaram mais e mais. Por isso que eu falo assim, estar sozinha aqui para mim é muito difícil. Eu queria mais 14 aqui comigo para falar disso. Mas o Coletivo Agulha Cena surgiu em 2016, com apenas 2 pessoas, era eu e o Heitor Oliveira, que é músico, né? Músico-compositor. E começamos com um espetáculo chamado No Ciclo Eterno das Mudáveis Coisas, que é o nome de um poema de Fernando Pessoa. Foi dirigido pelo Juliano Casimiro. E a agulha ele tem esse significado literal do instrumento, de extrair, né, e também de unir. E a gente tem esse desejo nos nossos trabalhos de trabalhar não somente com a dança, mas explorar todas as linhas de construção cênica, né? A gente tem um trabalho com a cenografia muito ligada à construção dos espetáculos e com todas as linguagens que a gente conseguisse tirar e explorar do nosso elenco, né, de quem estava trabalhando com a gente. E eu gosto muito de trabalhar com esses grupos porque a gente vai fazendo. Igual com a Arredo, Agulhas, foi esses aqui, a gente desenhou todo o figurino, né, e eu fiz praticamente igual. E na hora que foi colocar nos meninos, tipo, tava estranho. E a gente começou a rasgar todos os figurinos e a colocar outras peças misturadas. E ficou muito legal, porque assim, o desenho é só uma base de uma ideia que a gente pode ser feita, mas a prática mesmo fica bem diferente. Os sons que são produzidos pelas ações, as sonoridades vocais, os textos, os cantos, efeitos sonoros que a gente possa querer incluir e música, tudo isso fazem parte de um todo maior da dimensão sonora do espetáculo, como o Lívio Trachtenberg chama no livro dele, a dramaturgia sonora do espetáculo, e de uma maneira ainda mais ampla, da encenação mesmo, né, como um todo. Porque geralmente o cenário vinha pronto, eu quero assim, assado, não sei o que é, mas a gente fazia o cenário. Eu não estudava texto, não estudava nada. Aí quando começou a vir os figurinos para mim, que a gente começou a estudar texto. Tanto que nesse dos escravos da Rê, que falava sobre os escravos, o jeito que eles prendiam, que era preso, as roupas que cada um usava, porque os senhores eram um tipo de roupa, os jovens eram um outro tipo de roupa. Estudar a trilha sonora, que é incrível também, que eu também sou apaixonada por música. Cada vez mais há uma preocupação desse aspecto, inclusive com a originalidade, como elemento de desenvolvimento dos projetos, né? Isso tem, claro, uma implicação inclusive legal, né? Porque quando você desenvolve um material original para o espetáculo, você simplifica a questão toda de direitos autorais, porque as músicas, quando são usadas a rigor, né, nos projetos que envolve questões de renda, precisa haver o recolhimento dos direitos autorais, então a composição original deixa mais simples esse processo. Em 2016 nós éramos 2, terminamos com 4. Logo mais entrou o Fabrício Ferreira, depois a Joseli, que já era uma pessoa que tinha trabalhado comigo. De 2016 até 2019 a gente não ganhou nenhum edital. Então nós tivemos 3 anos de produção independente. E aí você pensar no nosso trabalho, que é um trabalho que exige totalmente de um preparo físico. Então a gente ensaiava todos os dias, durante 3 anos, para fazer montagens, investindo no nosso próprio dinheiro, em cenário, em figurino, atrás de parcerias e para fazer tudo acontecer, juntando profissionais a trabalhar com a gente, sem ganhar nada. Desculpa. Porque uma coisa é a gente acreditar e fazer sozinho. Outra coisa é você
conseguir juntar pessoas, partilhar um sonho e construir com elas. E a gente conseguiu. Depois, em 2019, a gente ganhou a primeira circulação do espetáculo do No Ciclo Eterno das Mudáveis Coisas. E montamos o Horas Breves também, sem patrocínio. E depois a gente conseguiu fazer a circulação dele na Espanha, que é uma coisa que assim, para mim é uma... Talvez essa seja a maior história de parceria, de reciprocidade, de reconhecimento que eu possa contar aqui do Agulha. Já vai começar! O raio de sol suspende a lua. Olha a palhaça no meio da rua. O circo foi muito importante na história do teatro. Esse circo moderno, eu digo. Né? Porque se a gente for parar para pensar lá atrás, Idade Média, os artistas populares, eles tinham mais ou menos cada um tinha um diferencial, mas eles eram bem completos, né? Eles eram atores, eles eram acrobatas, eles eram domadores de animais, eles eram costureiros, construtores, cenógrafos, eles faziam tudo, né? Porque era a realidade. E aí viviam nessa itinerância, pelo menos esses artistas populares, né? Aí com a chegada, a formatação do circo moderno, vamos dizer assim, isso acontece no século XVIII, então é recente, se você para pensar. E aí o circo, nessa formatação, foi buscar esses artistas, né, completos e tal, que eram grandes atores e tudo mais. Ou seja, já tinha na sua essência, né, esse corpo dramático, vamos dizer assim. Quando o circo começa a itinerar, a rodar com esse formato, né, de espetáculo circense, ele começa a sentir a necessidade de se reinventar. Já eram reproduzidas as pantomimas dentro do circo, né? E aí as pantomimas elas passam a ganhar uma outra dinâmica, uma dinâmica mais com a fala e tudo mais, e dentro desse ambiente começam a surgir os dramalhões, as comédias, o circo-teatro, vamos dizer assim, né? Então ele ocupa esse espaço, começa a ser difundido em vários lugares, porque o circo não para de rodar, ele vai onde o povo está. Hoje tem espetáculo? Tem sim, senhora! E hoje tem marmelada? Então tem, foi através do sim, Ponto de Cultura Casa de Caboclo, que foi um projeto, né, feito em 2009, a qual nos possibilitou trazer as primeiras formações circenses para cá, né? Que foi aí que começou a dar origem o que seria a Trupeaçu. 5 mulheres, né? Uma loucura. E dentro desse processo, enquanto a Trupeaçu foi se consolidando, foi se construindo, essas mulheres também tiveram que ir, né? Umas viraram mães, outras passaram na faculdade. E nesse processo todo sobrou eu e Giovana, né? Que foi quando a gente se olhou e falou, vamos montar o nosso espetáculo? Uns 6 meses depois a gente estava com o nosso primeiro contato do Sesc, né? Que foi isso que deu um gás muito grande pra gente também, para dar continuidade pro nosso trabalho e acreditar no nosso fazer, né? Em 2013, a Companhia Os Caco itinera para Tocantins, se instala aqui no distrito de Itaquaruçu, e aí começamos as nossas atividades incessantes. São sonhos, são vontades, são anseios, vontade de dar sentido para a arte que a gente produzia. Trouxemos o circo, trouxemos as artes cênicas de maneira geral, porque tinha dança, tinha teatro, a parte circense, aí tinha também o grafite. Cada vez mais esse espaço foi se envolvendo com a comunidade, veio festivais de circo, vieram gravações, vieram diversas propostas e projetos interessantes, agregando num só lugar, e de repente a gente reconhece esse ambiente como um centro cultural. Gente, isso aqui é um centro cultural. Atualmente, nós somos uma rota que os espetáculos teatrais que vêm para Palmas também querem estar em Itaquaruçu, por ter essa importância de estar apresentando teatro debaixo de uma lona e por alcançar uma região que muitas vezes
não, as pessoas que estão aqui, a comunidade que está aqui, a comunidade próxima, né, que é Taquaral, Buritirana, enfim, as comunidades rurais, não têm a oportunidade de chegar aí lá no centro de Palmas e ir dentro de um teatro. Muitas pessoas nunca nem foram num teatro, mas já foram num circo. E a gente poder agregar o teatro dentro desse espaço, desse picadeiro, essas manifestações populares e teatrais, né, que a gente tem dentro de uma comunidade, entrelaça com a história do teatro. Tivemos dentro dessa trajetória uma vivência muito boa, muito grande, com grupos de teatro de rua. Teve a Companhia No Escuro, Companhia Carroça de Mamulengo, tiveram diversas pessoas que vieram para cá também, né, artistas independentes. O teatro de rua, ele tem essa pegada, né, de ter o time da rua, porque, cá pra nós, a escola do artista cênico é a rua. Não tem, o palhaço, ou ele nasce dentro de uma lona de circo, ou a escola dele foi a rua. Palco Rua é o mais rock and roll, porque é cheio de improvisos. Na rua acontece de tudo. Desde caiu um meteorito, bati um carro, passa o cachorro. Então você tem, é um palco bom para, se você nunca teve relação ou intimidade com um palco que te vai tirar todos os teus medos, vai tirar toda a tua vergonha. Eu e Tiane conhecemos a Esther, né? A gente estava com essa vontade de pesquisar, de fazer teatro, ou sei lá, palhaçaria, alguma coisa, né? A gente queria se aculturar. E aí a gente começou a treinar malabares e fazia muito sinal naquele semáforo lá da Praça dos Girassóis. E aí tanto é que Tiane virou palhaça sinaleira e eu virei a palhaça girassol, né? Eu vivo disso, assim, né? Eu pago meu aluguel, eu pago minhas contas de semáforo e é o meu trabalho, né? É muito difícil ainda fazer com que as pessoas percebam isso. Lembro da Belisa grávida de 5 meses fazendo semáforo, gente. Uma semana antes de ter meu filho, eu tava no semáforo. Eu já tive, por exemplo, a experiência de estar passando no semáforo, né, no veículo, e assistir um colega de trabalho e falar, cara, ele tá nesse sol. Mas quando é comigo, é uma energia tão legal que você começa a fazer e parece que o sol tá ali com você, tipo, te energizando, e com o artista palmense, né? Tem um bronzeado diferente. Eu vejo muita gente me falando, ou fala que, nossa, você era a palhaça que tava lá? É. Ou então, tipo, a Giovana é palhaça? Aquela quietinha? Eu boto toda a minha energia dentro desse picadeiro. Quizás aqui tenham assistindo 200, 300 pessoas, 1000 pessoas assistindo a vocês. Você está vendo uma troca de energia de uma pessoa contra 200 pessoas. Então, as pessoas vão devolver 200 vezes o que você vai entregar para eles. É uma troca muito justa. Eu troquei minha energia por a energia de 200 pessoas. Então, digo até que é um negócio que baixa na hora, uma energia que o público traz, que tudo, né, conspira a favor, e aí a girassol toma de conta, assim, vira o bicho, né? Hoje em dia a violência está mais presente na rua, a gente fica num estado de alerta. Mas como artista é como botar-se uma armadura. A gente se estiver passando de palhaço no meio da rua, já fica meio assim quando encarar você. Ih, palhaço, se eu falar algo para o palhaço vai me revidar com algo. Então, a arte também é uma armadura que me protege. Sim. Na rua, sobretudo. Sim. Que lindo. Eu tô vendo que você tá... Eu amo isso aqui. Não pode imaginar. Eu tô pronta. É questão de pôr o nariz, que tá lá na mala, tá no jeitão. Aí, pessoal. Pronto. Gente, vocês querem o Petróquio, ai, que bonitinho, Petróquio. Quer destruir. Pessoal! Alô, alô! Chegou a turma da alegria. Ninguém tem dinheiro, mas todo mundo sorria. Pam, pararam, pam, pam, pam.
eu entendi que essas pessoas amaram essa terra, amam essa terra. E mais do que progresso, elas queriam culturar esse chão. Não fazer dele uma cidade de concreto, mas uma cidade de afeto. E o Catarse, para mim, foi um gás para eu entender que as dificuldades que eu passo estão muito aquém das dificuldades dos artistas que vieram antes de mim. E que nós somos privilegiados por isso, mas que nós também temos que deixar um teatro para aqueles que virão.